Romênia, uma terra misteriosa de contrastes, onde antigas lendas se entrelaçam com a realidade moderna. Este país surpreendente, que guarda em si muitos segredos, ainda permanece inexplorado para muitos de nós. Imagine a mística Transilvânia, cuja verdadeira história do Conde Drácula difere enormemente das invenções de Hollywood, envolta na névoa de crenças antigas e contos enigmáticos. E você sabia da existência de um lago subterrâneo de gelo, cuja idade ultrapassa 3.000 anos? Este fenômeno natural guarda em suas profundezas segredos de épocas há muito passadas. Não menos intrigante é a floresta Roya Baciu, apelidada de Triângulo das Bermudas Romeno, onde ocorrem fenômenos inexplicáveis que fazem até os céticos refletirem sobre a existência do paranormal. Hoje, embarcaremos em uma jornada no formato de um iceberg. Começaremos com fatos superficiais e de conhecimento geral, mergulhando gradualmente nas profundezas de revelações surpreendentes sobre a Romênia, sobre as quais você nunca ouvirá em brochuras turísticas comuns. O que esta antiga terra esconde, onde vilarejos medievais coexistem com megacidades modernas, e a cultura única dos ciganos romani cria um colorido inconfundível na vida cotidiana, prepare-se para descobrir 15 fatos impressionantes que mudarão para sempre sua visão sobre este país enigmático. Mas isso é apenas a ponta do iceberg dos lugares misteriosos da Romênia, pois essa terra antiga esconde em suas profundezas segredos que podem surpreender até os mais experientes buscadores do inusitado. Fato 1. Cruzamento de mundos, a geografia enigmática da Terra Antiga. No coração da Europa, em um cruzamento misterioso entre as culturas europeias orientais e centrais, se estende um país de contrastes, cuja geografia parece ter sido feita para o surgimento de lendas místicas. As majestosas montanhas dos Cárpatos, cujos picos estão frequentemente envoltos em uma densa névoa que cria a ilusão de isolamento do mundo, guardam em suas profundezas cavernas com pinturas rupestres que datam de milhares de anos. O que os antigos artistas tentaram nos transmitir? Que mensagens eles codificaram nesses símbolos enigmáticos? Não menos misteriosa é a delta do Danúbio, uma vasta área onde o rio encontra o Mar Negro, criando um ecossistema único que alguns pesquisadores chamam de organismo vivo. Os habitantes locais falam de estranhas luzes que aparecem sobre as águas em noites sem lua e de sons inexplicáveis que vêm das profundezas dos pântanos. Os cientistas explicam esses fenômenos como processos naturais de decomposição de substâncias orgânicas, mas podem eles negar com confiança a existência de causas mais misteriosas? Bucareste, a capital do país, conhecida como Pequena Paris do Leste, esconde sob suas elegantes avenidas uma rede de túneis subterrâneos, cuja origem e finalidade ainda geram debates entre os historiadores. Alguns desses passagens descem a uma profundidade tal que os pesquisadores modernos não se atrevem a descer em suas escuras profundezas. O que se esconde nesses antigos labirintos, templos secretos, tesouros esquecidos ou algo mais enigmático que não pode ser explicado racionalmente? A diversidade geográfica da Romênia, desde os picos montanhosos cobertos de neve até as praias de areia do Mar Negro, das densas florestas da Transilvânia até as vastas planícies da Valáquia, cria condições únicas para o surgimento de fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Fato 2. A sombra sanguinária da Transilvânia, onde termina a história e começa a lenda. Sem dúvida, nenhum mistério romeno se espalhou tanto na cultura mundial quanto a história do Conde Drácula, cuja sombra sinistra ainda paira sobre as sombrias florestas da Transilvânia. Mas o que se esconde por trás desse mito, tão firmemente enraizado na consciência coletiva? A base da lenda é uma figura histórica real, o voivoda da Valáquia do século XV, Vlad Treiro, conhecido por seu aterrorizante apelido Tsepes, ou Empalador. Esse governante implacável se destacou pela incrível crueldade em relação a seus inimigos, empalando-os em milhares de estacas, criando uma floresta de mortos diante de suas fortalezas. Cronistas turcos descreveram como o sultão Maomé II, conquistador de Constantinopla, retrocedeu horrorizado ao ver um campo com 20.000 corpos empalados. Mas será que Vlad era realmente um monstro ou apenas um defensor implacável de suas terras
em uma época cruel? Alguns historiadores romenos o consideram um herói nacional, lutando desesperadamente contra a expansão otomana. Outros apontam sua crueldade patológica, que ia muito além da necessidade militar. A verdade, como sempre, se perde na névoa dos séculos. Um destaque especial a essa figura histórica foi dado pelo romance do escritor irlandês Bram Stoker, que transformou o cruel voivoda em um vampiro imortal, sedento pelo sangue de inocentes. Curiosamente, o próprio Stoker nunca esteve na Transilvânia e criou a imagem do Conde Drácula apenas com base em livros e relatos de viajantes. Hoje, milhares de turistas se dirigem anualmente ao majestoso Castelo de Bran, situado na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, que as agências de turismo promovem como o Castelo de Drácula. No entanto, historiadores afirmam a ligação desta fortaleza com o verdadeiro Vlad Tepes é mínima, se é que existe. Ele pode ter parado aqui apenas algumas vezes, ao passar por estas terras. Mas será que a verdade histórica pode competir com uma lenda fascinante? E enquanto a noite desce sobre as montanhas dos Cárpatos e a densa névoa envolve as antigas florestas, quem pode afirmar com certeza que não encontrará uma figura pálida em um manto negro na sinuosa estrada da montanha? Fato 3. Os mistérios sagrados da Romênia. Como a fé ortodoxa conseguiu manter sua força apesar de todas as provações. Mas não são apenas as sombrias lendas sobre vampiros e governantes sedentos de sangue que definem a paisagem espiritual deste país enigmático. À sombra das majestosas montanhas dos Cárpatos se esconde um outro mistério, não menos impressionante. Como a tradição ortodoxa da Romênia conseguiu preservar sua força mística, sobrevivendo a séculos de invasões estrangeiras, convulsões políticas e até mesmo décadas de ateísmo militante, o viajante que se encontra na Bucovina do Norte ficará encantado com a beleza etérea dos mosteiros, cujas paredes estão adornadas com impressionantes afrescos dos séculos XV e XVI. Os mosteiros de Voronezh, Sucevica, Moldovica e Humor, que estão na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, impressionam com suas pinturas externas, que mantiveram a vivacidade das cores apesar da implacável ação do tempo e das intempéries. Como essas tintas puderam permanecer tão vivas após 5 séculos ao ar livre? Alguns pesquisadores falam de receitas secretas de tintas que incluíam pigmentos minerais, gema de ovo e misteriosos aditivos, cujo composto os monges iconógrafos mantinham em estrita segredo. Outros veem neste fenômeno algo mais do que apenas a habilidade de artistas antigos. Especialmente enigmática é a famosa cor azul de Voronezh, cuja saturação e profundidade não tem paralelo na pintura medieval. Como simples monges, criaram um pigmento que os químicos modernos, com seus laboratórios e tecnologias, não conseguem reproduzir com precisão. É impressionante, mas mesmo na era do regime comunista, quando o governo de Ceausescu buscava erradicar preconceitos religiosos, a fé continuou a viver secretamente nos corações dos romenos. Há relatos de casos em que moradores locais, à noite, arriscando sua liberdade, restauravam capelas destruídas e salvavam antigas ícones da destruição. Hoje, mais de 80% da população da Romênia se considera cristã ortodoxa, o que torna este país um dos mais religiosos da Europa. Nas aldeias romenas, ainda é possível encontrar antigos rituais, nos quais as tradições cristãs se entrelaçam de maneira curiosa com crenças pagãs da era pré-cristã. Os velhos locais contam sobre eremitas das montanhas que vivem há décadas em cavernas isoladas, alimentando-se apenas dos dons da floresta e possuindo o dom da cura e da profecia. É verdade ou ficção? É possível, no século XXI, manter uma profundidade de fé que é característica da Idade Média? Talvez essa seja a principal misteriosa da Romênia. A surpreendente capacidade de preservar antigas tradições em um mundo em rápida transformação, onde a espiritualidade muitas vezes se retrai diante dos valores materiais. Fato 4. O fenômeno linguístico dos Carpatos. Como o latim sobreviveu em meio a um ambiente eslavo. Mas talvez o mais surpreendente mistério da Romênia não sejam suas sombrias lendas ou segredos religiosos, mas sim a própria língua falada por seus habitantes. Imagine, no coração da Europa Oriental, cercado por povos eslavos,
existe um país cujo idioma tem mais em comum com o italiano, espanhol e francês do que com as línguas dos estados vizinhos. Como pôde acontecer que a língua romena preservou sua essência românica, apesar de milênios de influência de tradições linguísticas completamente diferentes? Esse fenômeno intriga até mesmo os linguistas mais experientes. Um viajante que chega pela primeira vez à Romênia ficará impressionado ao ouvir uma fala que ressoa claramente os ecos da língua dos antigos romanos. Cerca de 60% do vocabulário da língua romena moderna tem origem latina. Preste atenção em frases simples. Bună ziua, bom dia, mulțumesc, obrigado, apa, água. Todas elas carregam evidentes vestígios de raízes latinas. Alguns estudiosos afirmam que a língua romena é até mais conservadora na preservação de elementos latinos do que o italiano. Como explicar esse paradoxo linguístico? Segundo a teoria mais aceita, os romenos modernos são descendentes dos dácios romanizados e colonos romanos que se estabeleceram na província da Dácia após sua conquista pelo imperador Trajano no ano 102 d.C. Mas a presença romana na Dácia durou menos de 2 séculos. Já em 211 d.C., o imperador Aureliano retirou as legiões e a administração devido à crescente pressão dos povos bárbaros. Como alguns outros na língua romena, também existe um substrato misterioso, cerca de 150 palavras que não têm equivalentes em outras línguas românicas e que supostamente foram herdadas da língua dos dácios, sobre a qual a ciência moderna sabe muito pouco. O que isso significa? Uma mera coincidência de circunstâncias históricas ou um testemunho de alguma regularidade mais profunda no desenvolvimento das civilizações humanas? Fato 5. Transfagarașan, uma estrada entre mundos, construída sobre os ossos dos trabalhadores, mas não é apenas a língua da Romênia que guarda seus segredos. No coração das montanhas Cárpatas, há um caminho que os habitantes locais chamam de Estrada para o Céu, ou Caminho do Diabo. A Transfagarașan não é apenas uma rodovia de alta montanha. São 90 quilômetros de sinuosos serpentinas, cortando os picos mais intransponíveis dos Cárpatos do Sul. Imagine, uma estreita faixa de asfalto subindo a mais de 2.000 metros de altitude, com inúmeras curvas acentuadas, rochas imponentes e precipícios vertiginosos. Cada curva desta estrada parece abrir uma cortina para outro mundo. Vales enevoados lá embaixo, picos afiados ao redor e um céu que parece tão próximo que você pode tocá-lo com a mão, mas por trás dessa beleza surreal se esconde uma história sombria. A Transfagarașan foi construída entre 1970 e 1974 por ordem pessoal do ditador comunista Nicolae Ceausescu. A versão oficial afirma que a estrada foi criada como uma via militar estratégica em caso de invasão soviética. Mas para que realmente era necessário abrir uma estrada através da parte mais intransitável dos Cárpatos, quando existiam rotas mais simples? Alguns historiadores afirmam que foi um ato de puro orgulho, um projeto destinado a demonstrar o poder do regime socialista e sua capacidade de submeter até mesmo a natureza. Os aspectos mais sombrios da história da Transfagarașan estão ligados à sua construção. Estima-se que de 40 a várias centenas de trabalhadores morreram durante a construção da estrada. Para desobstruir o caminho, os engenheiros usaram mais de 6.000 toneladas de dinamite, literalmente despedaçando as montanhas. Soldados e prisioneiros políticos trabalharam em condições extremas, muitas vezes sem o equipamento adequado e sem medidas de segurança. Os habitantes locais contam que em dias especialmente enevoados, em alguns trechos da estrada, é possível ouvir sons estranhos, ecos de explosões do passado ou gemidos dos trabalhadores falecidos, cujas almas, dizem, permanecem eternamente aprisionadas na pedra. Podemos considerar essa maravilha da engenharia, que atrai hoje turistas de todo o mundo, apenas uma estrada pitoresca, ou é um monumento à teimosia e à crueldade humana, concretizado em asfalto e cimento. Fato 6. A culinária romena. Receitas antigas que guardam os segredos de civilizações desaparecidas, enquanto as sinuosas serpentes da Transfagarașan nos levam a altitudes montanhosas, outra estrada, não menos enigmática,
nos conduz à compreensão da alma do povo romeno, o caminho do conhecimento da culinária nacional. A gastronomia romena não é apenas um conjunto de receitas, é uma mensagem codificada dos ancestrais, preservada através dos séculos de tempestades políticas e transformações culturais. Em cada prato, como se estivesse selado o código genético da nação, que absorveu influências dos antigos dacos, dos legionários romanos, dos conquistadores otomanos, dos vizinhos húngaros e das tribos eslavas. Tomemos, por exemplo, a mamaliga. Essa simples polenta de milho, que substituiu o pão por séculos, tem raízes que remontam ao período pré-romano. Arqueólogos encontram recipientes para o preparo de pratos semelhantes em sítios datados do terceiro milênio antes da nossa era. Como um prato tão primitivo, conseguiu se manter praticamente inalterado por 5.000 anos, sobrevivendo a dezenas de impérios e estados. Sarmale são charutos de repolho envoltos em folhas de videira, recheados com carne, arroz e especiarias. Não é apenas comida, é um ritual que conecta os romenos ao seu passado otomano. Historiadores culinários locais afirmam que a forma especial de embrulhar o recheio e a combinação de especiarias guardam elementos de práticas místicas antigas, quando o preparo da comida era uma forma de comunicação com forças superiores. Miche, essas pequenas linguiças sem pele, grelhadas com uma mistura de mais de 10 especiarias, geram debates entre historiadores da culinária. Alguns as veem como um legado do domínio turco, outros insistem em uma origem balcânica e terceiros apontam a semelhança com pratos de povos nômades que outrora habitavam a bacia dos Cárpatos. Mas ninguém consegue explicar por que a receita exata das especiarias para os verdadeiros missi é mantida em segredo e passada de geração em geração nas famílias de mestres açougueiros. Não seria isso uma evidência da existência de antigas guildas gastronômicas cujos conhecimentos eram valiosos demais para serem confiados ao papel? Em cada região da Romênia existem pratos únicos, cujos nomes e métodos de preparo permaneceram praticamente inalterados ao longo dos séculos, apesar de todas as tentativas de padronização e globalização. Como esse mosaico culinário conseguiu sobreviver na era do fast food e das cadeias de restaurantes internacionais. Talvez, nessas receitas, esteja codificado algo mais do que meras instruções de preparo. Talvez sejam uma forma de preservar a identidade cultural mais confiável do que quaisquer crônicas escritas. Fato 7. O enigmático Palácio do Parlamento, símbolo de ambições e destruição. No coração de Bucareste, ergue-se o Palácio do Parlamento, uma construção majestosa e ao mesmo tempo sinistra, o segundo maior edifício administrativo do mundo, atrás apenas do Pentágono. Este projeto megalomaníaco, concebido por Nicolae Ceausescu, tornou-se a personificação de suas grandiosas ambições e profundas contradições. Para erguer este monumento ao poder, um inteiro bairro histórico da cidade foi demolido, apagando do mapa inúmeras casas, igrejas e monumentos culturais. Milhares de pessoas foram forçadas a abandonar seus lares, e o próprio processo de construção resultou em uma verdadeira catástrofe para a economia local e a estrutura social. O palácio, que ocupa uma área de mais de 170.000 metros quadrados, foi construído com mais de 140.000 toneladas de mármore, 30.000 toneladas de bronze e mais de 7 milhões de metros quadrados de madeira. Essas dimensões maciças geram ao mesmo tempo terror e admiração. Os salões internos, adornados com acabamentos luxuosos e ricas luminárias, são capazes de impressionar até os turistas mais experientes, mas, apesar disso, a grandeza do edifício está envolta em mistério. Por que construir uma estrutura tão grandiosa que até hoje não é utilizada em sua totalidade? Como o sonho de Ceausescu pôde se tornar ao mesmo tempo um símbolo de seu poder e um monumento à loucura? Muitas salas permanecem vazias e os corredores aparentemente levam a lugar nenhum, criando uma atmosfera de abandono e inacabamento. Mas isso não é tudo. Nas entranhas do edifício estão escondidos bunkers secretos e passagens subterrâneas, sobre os quais circulam rumores entre os moradores e historiadores locais. O que mais pode esconder este monumento, erguido sobre os restos de milhares de romenos? Talvez em suas paredes estejam não apenas ambições e orgulho,
mas também à sombra de tragédias que ainda não conhecemos. Qual será o destino deste grandioso projeto, que se tornou um legado não apenas do país, mas de toda a humanidade? Este mistério permanece em aberto, assim como muitos outros segredos ocultos nas profundezas da história da Romênia. Fato 8. Os misteriosos ciganos romani. Uma cultura repleta de segredos e contradições. No coração da Romênia, entre paisagens pitorescas e castelos antigos, vive um dos grupos étnicos mais enigmáticos, os ciganos romani. Sua cultura, rica em tradições vibrantes e costumes únicos, continua inacessível para a maioria, criando uma atmosfera de mistério e atração. A música enigmática, que ecoa de suas aldeias, é cheia de paixão e emoção, como se contasse histórias de amor, perda e esperança. Essas melodias, entrelaçadas com os ritmos da vida, refletem uma história rica, repleta de desafios e vitórias. Mas o que está por trás dessa música? Como os ciganos romani conseguiram preservar suas tradições ao longo dos séculos, apesar das perseguições e discriminações? Suas vestimentas, vibrantes e extravagantes, surpreendem a imaginação, saias encamadas, bordadas com lantejoulas e joias que brilham ao sol, não apenas ressaltam a individualidade, mas também servem como símbolo de sua cultura. Os rituais de casamento, cheios de cerimônias e danças, cativam pela beleza e profundidade. Cada elemento da celebração transporta para um mundo de crenças e costumes ancestrais, transmitidos de geração em geração. No entanto, qual é o verdadeiro papel dos ciganos romani na sociedade romena contemporânea? Muitas vezes, eles enfrentam preconceitos e incompreensões, o que leva a relações complexas e complicadas com a população majoritária. Mas quem são eles, de fato? Quais segredos estão escondidos em seu passado e como isso se reflete em seu futuro? Apesar da busca por integração, muitos continuam a viver segundo suas próprias leis. Talvez essa dualidade seja o que cria a atmosfera de mistério que cerca os ciganos romani. Como será o destino deles em um mundo que tantas vezes rejeita sua singularidade? Esse enigma permanece sem resposta, assim como muitas outras questões relacionadas à interação entre culturas e grupos étnicos. Fato 9. Cemitério Alegre. Uma piada sombria ou alegria no descanso eterno. No coração da Romênia, em uma pequena vila chamada Sapanța, encontra-se um lugar único, conhecido como Cemitério Alegre. Este não é apenas um cemitério, mas sim uma verdadeira galeria de arte, onde as sepulturas são adornadas com cruzes coloridas, nas quais estão representados desenhos ingênuos e epígrafes humorísticas. Cada lápide aqui é mais do que um sinal de memória. É uma espécie de história de vida, repleta de humor e otimismo. Como foi que, exatamente aqui, entre paisagens pitorescas, nasceu uma tradição tão incomum? O fundador dessa filosofia de aceitação alegre da morte foi Stan Ioan Patraș, um entalhador local que, no início do século XX, decidiu que a morte não deveria ser vista como um fim, mas como uma continuidade da vida. Suas obras refletem não apenas momentos de vida, mas também traços de caráter dos falecidos. Alguém é retratado com uma garrafa de vinho, outro jogando cartas. Essas epígrafes estão cheias de ironia, às vezes até brincadeiras sobre como as pessoas passaram seus dias nesta terra, como essa filosofia, tão distinta da visão europeia tradicional sobre a morte, conseguiu ganhar popularidade. Talvez isso esteja relacionado ao profundo respeito dos moradores locais pela vida e pela memória eterna, que se transforma em alegria e risadas. Aqui, entre as cruzes coloridas, pode-se ouvir o vento sussurrar histórias repletas de alegria e amargura, criando a sensação de que os falecidos permanecem conosco, rindo junto a nós. Mas como essa tradição é percebida fora da vila? Muitos turistas, ao chegarem a Sapanța, ficam impressionados com o contraste entre a percepção sombria habitual da morte e os monumentos alegres. Cria-se a impressão de que este cemitério não é apenas um lugar de memória, mas também um verdadeiro museu da vida. No entanto, apesar de todas essas notas alegres, ainda resta a questão: será que o riso realmente pode abafar a amargura da perda ou é apenas uma maneira de lidar com o inevitável? E qual é a verdadeira natureza dessa tradição única?
O mistério do cemitério alegre permanece em aberto, assim como muitos outros segredos que se escondem nas profundezas da cultura humana. Fato 10. O mundo subterrâneo das maravilhas, a mina de sal Salina Turda. No coração da Transilvânia, nas profundezas da terra, esconde-se uma das mais enigmáticas e incomuns atrações da Romênia, a mina de sal Salina Turda. Esta mina, existente desde os tempos do Império Romano, guardou seus segredos por séculos, até que, finalmente, no século XXI, foi transformada em um fantástico atrativo turístico. Como uma mina tão antiga, que outrora era apenas uma fonte de sal, pôde se transformar em um reino mágico subterrâneo, onde passeios de barco em um lago salino e uma emocionante roda gigante criam uma atmosfera de verdadeiro encanto. Ao descer na mina, você entra em um mundo onde escuridão e luz se entrelaçam, e as paredes, revestidas por enormes blocos de sal, criam um jogo único de luz e sombra. O ar aqui é rico em propriedades curativas, e muitas pessoas vêm exatamente para respirar esse ar salino terapêutico, que, segundo dizem, pode ajudar em diversas doenças respiratórias. No entanto, o que exatamente chamou a atenção dos pesquisadores modernos para esta antiga mina? Talvez seja o fato de que na Salina Turda é possível não apenas desfrutar da beleza das salas subterrâneas, mas também sentir o incrível efeito da natureza que nossos antepassados utilizaram por séculos. Aqui, entre as brilhantes formações de sal, sua imaginação pode transportá-lo para um passado distante, quando mineiros romanos trabalhavam nessas profundezas, extraindo um recurso precioso para seu império. Mas este não é o único mistério que a Salina Turda esconde. Como foram realizadas tais transformações em atrações modernas, preservando ao mesmo tempo o espírito da história? E o que mais pode ser descoberto nesses corredores escuros e misteriosos, que por séculos ocultaram seus segredos dos olhos humanos? As respostas permanecem obscuras, assim como muitos outros mistérios que cercam a nossa história. Fato 12. As chamas vivas da Romênia, o mistério da chama eterna. Nas encostas das montanhas de Buzău, no coração da Romênia, esconde-se um surpreendente fenômeno natural conhecido como chamas vivas. Essas luzes místicas, que ardem infinitamente na superfície da Terra, são resultado da autoignição de gás natural que emerge das profundezas da Terra. Como isso é possível? Porque exatamente aqui, entre as colinas verdes, as chamas continuam a brilhar, como se fossem seres vivos, obedecendo apenas ao seu próprio ritmo. Os habitantes locais, que há séculos observam esse fascinante fenômeno, o associam a antigos mitos e lendas sobre deuses do mundo subterrâneo. Eles acreditam que essas chamas são um sinal enviado pelos deuses, que protegem as terras locais do mal e das desgraças. Em torno desse fenômeno, formaram-se diversos mitos, e muitos afirmam que, se olharmos de perto, podemos ver as chamas dançando na noite, como se chamassem aqueles que ousassem se aproximar. Mas como exatamente essas chamas surgiram? Esse fenômeno é observado em apenas alguns lugares do planeta, e as chamas vivas romenas são consideradas uma das mais impressionantes. Como condições tão únicas puderam levar a uma queima constante sem qualquer fonte visível? Alguns cientistas sugerem que isso está relacionado à composição especial do solo e à natureza dos processos geológicos nesta região. Mas, apesar de todas as pesquisas, muitos aspectos permanecem sem explicação. Qual foi a influência dessas chamas na cultura e nas crenças dos habitantes locais? Como eles percebem essa maravilha natural no mundo moderno? As respostas para essas perguntas ainda aguardam seus pesquisadores, deixando-nos com um sentimento de mistério e admiração. Neste lugar, onde a natureza e a mitologia se entrelaçam, as chamas vivas continuam a arder, como guardiãs de antigos segredos, esperando por aqueles que ousarem desvendar seu mistério. E talvez fenômenos semelhantes existam em outros cantos do mundo, escondendo seus segredos aos olhos humanos. Fato 13. A glória esquecida dos inventores romenos. Segredos que mudaram o mundo. Ao longo dos séculos, a Romênia foi lar de inúmeras mentes talentosas que, sem receber o devido reconhecimento, deixaram sua marca na história da ciência e da tecnologia. Um desses gênios foi Traian Vuia, que no início do século XX criou o primeiro avião a jato,
antecipando muitas invenções que surgiriam depois. Como pôde esse engenheiro romeno, trabalhando em condições de escassez de recursos e apoio, criar uma máquina que poderia mudar a percepção sobre a aviação? Vuia utilizou seus conhecimentos em aerodinâmica e mecânica, desenvolvendo um projeto que permitiu que seu avião alçasse voo muito antes do surgimento dos modelos a jato conhecidos. No entanto, suas conquistas permaneceram à sombra e muitos ainda desconhecem sua contribuição para a aviação. Vale mencionar também Nikolai Paulescu, que descobriu a insulina, salvando a vida de milhões de pessoas que sofrem de diabetes. Seu trabalho, realizado no início do século XX, foi infelizmente injustamente esquecido, e muitos atribuem essa descoberta a outros cientistas. Como isso pôde acontecer? Que mecanismo fez com que o mundo ignorasse seus méritos quando se tratava de um avanço médico tão importante? E por fim, não se pode deixar de lembrar de Petrache Poenaru, o inventor que criou a primeira caneta tinteiro, mudando assim a forma de escrever. Este instrumento simples, mas genial, se tornou um símbolo de criatividade e inspiração para muitas gerações. Como foi possível que conquistas tão significativas como as descobertas de Vuia, Paulescu e Poenaru permaneçam à sombra enquanto o mundo busca o reconhecimento e o respeito por seus heróis? Essas questões permanecem em aberto, deixando-nos com um sentimento de espanto e perplexidade. Talvez enigmas como esses, sobre os heróis esquecidos da ciência, estejam aguardando seu momento para serem redescobertos e reconhecidos. Quantas outras verdades a história ainda esconde, e quantas invenções permanecem desconhecidas, cientes de que cada uma delas poderia ter se tornado um tijolo na fundação do nosso progresso? Fato 13. O mistério da caverna Skarichuara, uma antiga geleira que guarda os segredos dos climas. A mais de 1000 metros acima do nível do mar, no coração dos Cárpatos romenos, encontra-se a enigmática caverna Skarichuara, que oculta em suas profundezas uma das geleiras mais antigas do planeta. Com mais de 3.000 anos, essa geleira não é apenas um pedaço de água congelada, mas um verdadeiro arquivo da história climática, contendo informações vitais sobre as condições meteorológicas que imperaram na Terra ao longo de milênios. Como essa geleira pôde se conservar em um estado tão primitivo, quando ao seu redor séculos e épocas se sucedem? A temperatura dentro da caverna nunca ultrapassa 0 graus, mesmo nos meses mais quentes do verão, criando formações de gelo impressionantes que encantam a imaginação. As únicas estalactites e estalagmites de gelo, curvadas e peculiares, parecem ter congelado em uma dança do tempo, nos levando a refletir. O que elas poderiam contar se tivessem voz? Pesquisas mostram que geleiras como a Skarichuara podem guardar evidências das mudanças climáticas que ocorreram na Terra. Cada camada de gelo é uma página da história do nosso planeta, que registra as condições atmosféricas, a composição dos gases e até mesmo a poeira de vulcões. Mas o que exatamente esse arquivo de gelo esconde? E como ele pode nos ajudar a entender o futuro? Alguns cientistas sugerem que o estudo dos dados da caverna pode fornecer a chave para prever mudanças climáticas, enquanto outros acreditam que essas camadas de gelo contêm informações ainda mais enigmáticas sobre civilizações antigas que um dia habitaram essas terras. Mas esse não é o único mistério que atrai os pesquisadores. Das geleiras, passamos a outros fenômenos enigmáticos que podem influenciar nossa compreensão da história e da natureza. Quantas ainda permanecem sem solução nas profundezas do nosso planeta, esperando sua hora para serem reveladas e exploradas? A caverna Skarichuara é apenas um dos muitos mistérios que, possivelmente, guardam respostas para perguntas que nem sequer suspeitamos. No final das contas, cada passo nesse caminho nos abre novos horizontes e deixa em nossa alma a sensação de que estamos apenas na superfície de um vasto tesouro de conhecimentos e segredos antigos que aguardam ser descobertos. Fato 14. O legado sombrio do experimento de Pitești. Páginas obscuras da história, à sombra dos Cárpatos romenos, na pequena cidade de Pitești, esconde-se um dos capítulos mais sombrios da história dos regimes comunistas. No período de 1949 a 1951, aqui foi realizado um experimento cruel, conhecido como reeducação de prisioneiros políticos.
Este programa foi concebido como uma forma de quebrar a vontade daqueles que ousaram se opor ao regime, e seus métodos impressionam pela abordagem desumana. Os prisioneiros eram levados ao limite psicológico, forçados a torturar uns aos outros, resultando em consequências terríveis, tanto para seu estado físico quanto mental. Como se pode chegar a tal nível de crueldade, onde um ser humano é permitido se tornar o algoz de seu companheiro. Através das paredes das celas prisionais, ecoavam gritos cheios de medo e desespero, enquanto os métodos brutais de reeducação se tornavam uma verdadeira tragédia para aqueles que caíram nesse inferno. Os prisioneiros eram submetidos a humilhações, torturas e pressão psicológica para quebrar seu espírito. Mas o que isso diz sobre a natureza humana quando se encontra em tais condições? Pesquisadores que estudam este capítulo da história observam que experiências como essas não apenas destruíram vidas, mas também deixaram uma marca profunda na cultura e na memória do povo. Apesar do tempo que passou desde aqueles eventos horríveis, pouco se fala sobre esses fatos, mesmo na própria Romênia. Existe um medo das sombras do passado que impede a sociedade de discutir abertamente momentos tão sombrios? Mas essa não é a única incógnita em que passado e presente se entrelaçam. Do legado sombrio de Pitești, podemos transitar para outras páginas obscuras da história, que podem nos abrir os olhos para a natureza do poder e sua influência sobre o destino humano. Quantos mistérios ainda guarda nossa história, deixando nos corações das pessoas um traço indelével e despertando perguntas para as quais talvez nunca obtenhamos respostas? Cada novo fato, cada nova descoberta é um passo rumo à compreensão de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a resiliência humana pode se manifestar nas formas mais inesperadas. Fato 15. O enigma do ritual Kalushari. Uma dança capaz de expulsar o mal? No coração da Romênia, entre montanhas e florestas, esconde-se um antigo rito envolto em mistério e magia, o Kalushari. Esta dança ritual masculina única, recentemente incluída na lista de Patrimônio Cultural e Material da Unesco, tem suas raízes em tradições que remontam a séculos. Mas o que torna este ritual tão enigmático e cativante? Segundo as lendas, o Kalushari serve não apenas para celebração, mas também para curar doenças, expulsar espíritos malignos e restaurar a harmonia na sociedade. Os dançarinos, vestidos com trajes coloridos, entram em transe, seguindo regras rigorosas e o ritmo da música, criando uma atmosfera repleta de magia e mistério. Como conseguem alcançar tal estado, onde o corpo deixa de obedecer à mente e o espírito se encontra na fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos? Durante o ritual, são utilizadas ervas especiais, conhecidas por suas propriedades curativas, e apesar de todos os avanços da ciência, muitos aspectos deste rito permanecem inexplicáveis. De que forma essas ervas afetam o corpo humano e a consciência? Pesquisadores e antropólogos, ao se aprofundarem no estudo do Kalushari, deparam-se com questões que ainda não têm respostas precisas, o que apenas acrescenta um ar de mistério a esse ritual. Alguns afirmam que não se trata apenas de uma dança, mas de uma profunda forma de conexão com os antepassados e os espíritos da natureza. Quão mais ainda está escondido nesta arte antiga, que, apesar de sua singularidade, continua sendo um enigma para o mundo contemporâneo? Elementos místicos, entrelaçados com a realidade, nos fazem refletir sobre quantas tradições injustamente esquecidas podem existir em outros cantos do mundo, aguardando sua vez de ressurgir e nos revelar seus segredos. Será que o Kalushari é apenas a ponta do iceberg que oculta uma multitude de mistérios não resolvidos? Romênia é um país cheio de mistérios e enigmas, e como acabamos de ver, sua verdadeira diversidade está longe dos estereótipos habituais sobre vampiros e ditadores. Para um público maduro, especialmente para aqueles que lembram os tempos do bloco socialista, a Romênia poderia estar associada à pobreza e dificuldades, mas hoje estamos revelando-a sob uma nova perspectiva. Montanhas, florestas, tradições antigas e rituais, como o Kaluzari, representam apenas uma pequena parte do que este país surpreendente tem a oferecer. Como é possível que por trás das imagens conhecidas se esconda uma paleta cultural tão rica?
Até mesmo os fatos mais incomuns que discutimos neste vídeo são apenas um pequeno fragmento na mosaico da história e cultura romena. A verdadeira viagem ao fundo de qualquer cultura não é apenas o estudo de fatos, mas também uma experiência pessoal que cada um de nós pode adquirir. Você já esteve na Romênia? O que mais te surpreendeu ou interessou entre os fatos apresentados? Ou talvez você conheça algo interessante que não mencionamos? Compartilhe suas impressões nos comentários, pois sua opinião pode enriquecer nossa experiência coletiva. E não se esqueça de que isso é apenas o começo, pois estamos preparando novos episódios da série Icebergs, onde exploraremos outros países pouco conhecidos, mas surpreendentes, cheios de mistérios. O que mais o mundo esconde, além dos roteiros turísticos habituais?